Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Depois de 2 semanas na reunião do Supremo Concílio, estou feliz de estar de volta, né? Graças a Deus por estar junto com os irmãos para cultuarmos, adorarmos o Senhor juntos. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com os irmãos no capítulo 36. Nós leremos, queridos, do versículo 16 ao versículo de número 36. Ezequiel 36, do versículo 16 ao versículo de número 36. Ezequiel 36, vamos ler, queridos, do versículo 16 ao versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: esse é o povo do Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: essa terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos nesta noite, para ouvirmos a Tua voz,
e compreendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito que habita em nós, Deus, possa nos encher nesse momento, para sermos tomados pela verdade daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Age, Deus, com graça sobre mim, sobre a vida dos meus irmãos, que nesse momento seja o Senhor falando, e que todos possam saber que o Senhor quer falar ao seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os seres humanos, e você, tenho quase certeza, vai concordar comigo, normalmente são tomados por uma necessidade de renovação. Tem alguns que gostam das coisas mais fixas, algumas coisas mais imutáveis, das coisas mais rotineiras, mas inegável, queridos, que alguma renovação na vida sempre faz algum bem. As mulheres, quando estão um pouco mais chateadas e tristes, elas resolvem talvez que seja o momento de renovar o guarda-roupa. Os homens olham para o carrinho e falam assim, está na hora de trocar de carro. Às vezes, você olha para alguns anos do seu trabalho, no mesmo lugar, no mesmo cargo, fazendo quase todo dia as mesmas coisas e fala assim, chegou a hora de mudar de emprego. Chegou a hora de mudar de casa. Estávamos aqui, vamos para lá. E toda essa necessidade de renovação, queridos, traz para nós alguma instabilidade, alguma sensação de que precisa mudar. E perceba que nós dificilmente pensamos em renovação na nossa vida com Deus, não é verdade? Nós olhamos para o nosso dia a dia, para aquilo que nós fazemos cotidianamente, rotineiramente a respeito da vida com Deus, e para nós está tudo bem assim. A gente vai na igreja todo domingo, de vez em quando a gente vem na quarta-feira ou assiste pela internet, de vez em quando a gente se encontra com os irmãos em alguma atividade das sociedades internas e dos departamentos da igreja, de vez em quando eu venho na reunião de oração, de vez em quando eu oro pelo alimento antes do almoço, de vez em quando eu leio a Bíblia em casa, de vez em quando as coisas acontecem e está tudo bem, porque essa é a minha rotina. Queridos, nem sempre nós percebemos a necessidade que nós temos de sermos renovados na nossa vida com Deus. Nós sempre pensamos e dizemos que a igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa de um renovo, mas raramente nós pensamos que é o meu coração que precisa de um avivamento. Raramente nós nos incluímos nessa categoria, nesse corpo esquisito que nós chamamos de igreja. A igreja são os outros. A igreja é alguém, a igreja é o pastor, a igreja é o conselho, a igreja são os líderes, a igreja são os membros das sociedades internas, mas raramente nós pensamos na igreja como sendo eu. A igreja precisa de um renovo. Mas eu não sei se o meu coração precisa de um renovo. E o motivo pelo qual isso acontece, queridos, é porque nós nem sempre conseguimos enxergar o que Deus está fazendo em nós, tanto na nossa vida quanto aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. O pastor Lucas ilustrou isso tão bem quando ele falou de Josué capítulo 2, versículo 5. Às vezes, é justamente o fato de que nós não nos preparamos para as maravilhas que Deus opera, que nos fazem ficar cegos para as maravilhas que Deus está operando. Queridos, quando nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo em nós, aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja, aquilo que Deus está fazendo na nossa casa, é muito provavelmente porque os nossos olhos estão desviados demais, olhando para coisas demais e olhando de menos para o Senhor. Às vezes nós até conseguimos enxergar
Deus tratando a vida dos nossos irmãos. Às vezes nós até conseguimos enxergar que Deus está renovando a igreja do vizinho. Às vezes nós conseguimos perceber que Deus está trazendo nova vida para os ministérios, mas para outros ministérios, mas nós não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida, na nossa própria igreja, no lugar onde nós costumamos conviver. Isso se dá porque às vezes nós estamos tão envoltos, tão lotados das nossas coisas, tão preenchidos pelas nossas coisas, pela nossa família, pela realidade do trabalho, pelo entretenimento, pelos prazeres, que nós não temos nem tempo para perceber aquilo que Deus está fazendo. Acontece, queridos, que como cristãos, o nosso maior interesse deveria ser a exaltação da santidade do nome da glória de Deus. Mas muitas vezes nós somos falhos com isso. Muitas vezes nós falhamos nisso, queridos, porque nós desejamos mais a nossa própria glória. Nós desejamos mais o nosso reino do que a glória de Deus e o reino de Deus. Com isso, nós acabamos por cultivar ídolos nas nossas vidas, nós acabamos por cultivar falsos deuses, aqueles em quem nós depositamos a esperança, seja o dinheiro, sejam os bens, sejam o conforto, sejam governantes. Nós acabamos olhando para outras coisas, depositando a esperança nestas outras coisas, porque nós estamos muito mais interessados na nossa colheita do que no reino de Deus. Nós estamos muito mais interessados no nosso castelo do que no império do Senhor. Por outras vezes, queridos, nós falhamos em nos comprometermos com a exaltação da santidade e da glória de Deus por causa dos pecados que nós cultivamos. Pecados esses que sim, atrapalham a nossa comunhão com Deus, atrapalham a nossa comunhão uns com os outros. Pecados que não nos fazem, não nos deixam enxergar que Deus está agindo. Outras vezes, queridos, nós acabamos falhando em nos interessarmos pela exaltação da santidade e da glória do nome de Deus, por causa dos nossos interesses pessoais, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso individualismo. Não, essas coisas não me interessam. Eu quero saber da minha vida. E é exatamente por isso que Deus está constantemente operando renovação em nós. É por isso que Deus está constantemente trazendo renovação para a nossa vida. E o texto que nós lemos, queridos, fala sobre isso. Quando nós olhamos para o texto de Ezequiel, queridos, para todo o livro de Ezequiel, nós precisamos entender que era um momento muito delicado para o povo, porque o povo de Judá, o povo de Deus, estava exilado na Babilônia. Ezequiel, ele estava lá entre os exilados, ele foi exilado para a Babilônia junto com o povo de Deus. Ele que, dentre alguns anos antes do seu exílio, iria assumir o compromisso da linhagem sacerdotal a qual ele pertencia, mas que quando ele justamente chegou na idade de assumir o sacerdócio, Jerusalém foi invadida e o rei Joaquim foi enviado à Babilônia, junto com todos os líderes de Judá. Acontece, queridos, que quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós podemos perceber que o motivo do juízo de Deus sobre Jerusalém, o motivo do juízo de Deus derramado sobre Judá, é claramente a falta de fé, a incredulidade e a falta de temor do Senhor, a idolatria de Judá. Justamente aquilo que demonstrava a incapacidade daquele povo de viver essa humanidade renovada em Deus.
Quando nós olhamos para todo o livro de Ezequiel, durante os primeiros 24 capítulos, Ezequiel, nós vemos o profeta denunciando o pecado de Jerusalém. E isso é importante, irmãos, porque os falsos profetas da época de Ezequiel anunciavam que aquele tempo de exílio seria algo rápido, algo passageiro. Anunciavam que então aquele tempo de exílio ia passar logo, logo, e eles seriam então restaurados. Mas ao contrário disso, Ezequiel proclamava que o juízo de Deus seria severo contra o seu povo. E seria tão severo que Jerusalém seria destruída. Mas chega então o fim do capítulo 24, quando Ezequiel recebe a notícia de Jerusalém, da notícia da destruição de Jerusalém. E isso acontece exatamente no mesmo dia da morte da sua esposa. E isso traz uma mudança completa na profecia de Ezequiel, porque a partir do capítulo 25 até o capítulo 32, queridos, o profeta passa a proclamar o juízo de Deus contra as nações estrangeiras que oprimiam o povo de Deus, que levaram o povo de Deus ao cativeiro. Todas as nações que haviam demonstrado qualquer tipo de opressão a Israel, são alvo dessa mensagem de juízo da parte de Ezequiel. O que era uma demonstração de que Deus permanecia cuidando do seu povo, mesmo ao derramar juízo sobre as nações estrangeiras. Mas a partir do capítulo 33, queridos, mesmo em meio à mensagem de juízo, mesmo em meio à mensagem de repreensão, Deus começa a falar através de Ezequiel a respeito da redenção, do grande renovo que o Senhor iria operar em meio ao seu povo. E é assim então que nós chegamos ao capítulo 36. No entanto, queridos, nós não podemos pensar que essa redenção, essa renovação seria ocasionada tão somente pela graça e misericórdia de Deus. Ao longo do seu livro, Ezequiel deixa muito claro que ele estava completamente preocupado, profundamente preocupado com a santidade de Deus. A principal mensagem de Ezequiel era para restaurar a glória de Deus. Nenhum povo que tinha desprezado o Senhor diante das nações. E por conta disso, o bem-estar do povo, essa redenção, essa renovação de Israel, estava muito mais vinculada com a glória de Deus sendo restaurada na vida deles. Deus os traria de volta a um estado, a uma realidade de bem-aventurança, por causa da sua própria glória. O objetivo primário de Ezequiel em seu livro, queridos, não é necessariamente confortar o povo que estava na Babilônia. Aliás, ninguém é confortado quando ouve alguém dizendo que você é um idólatra, pecador, miserável. E essa era a mensagem de Ezequiel, lá o povo na Babilônia. O objetivo de Ezequiel, queridos, é chamar a atenção dos exilados para o nome santo de Deus que havia sido profanado pelo povo. Chamar a atenção para o fato de que todas as bênçãos da aliança que Deus havia prometido estavam vinculadas com a presença de Deus, com a glória de Deus no meio do seu povo. É por isso que a mensagem de Ezequiel traz a promessa de restauração após o exílio da Babilônia. E quando nós chegamos então na passagem que nós lemos, queridos, o que vai acontecer é que Deus começa a dizer a Ezequiel justamente o motivo pelo qual todo aquele juízo havia sido derramado sobre o povo.
E o versículo 17 é muito claro quando Deus demonstra a Ezequiel, fala a Ezequiel, que o motivo pelo qual Deus enviou o seu juízo é porque o povo havia contaminado a terra prometida, havia contaminado o lugar da bênção e da provisão da aliança de Deus com corrupção e idolatria. E esse juízo de Deus foi então demonstrado enviando os judeus, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, ao exílio na Babilônia. Acontece, queridos, que, e é bom que os meus filhos não estejam aqui, você vai saber muito bem como é que é isso, acontece que nem sempre a criança aprende com a chinelada, né? Não é verdade? Eu acho engraçado o Daniel, gente. O Daniel às vezes parece que gosta de apanhar, gente. Misericórdia. Porque ele leva o castigo e 3 minutos depois ele está fazendo exatamente a mesma coisa da qual eu estava corrigindo ele. E ele faz isso todo dia. Mas, irmãos, nós somos iguaizinhos. Deus está constantemente nos corrigindo e nos repreendendo para 5 minutos depois a gente fazer exatamente a mesma coisa. Acontece que quando nós olhamos para o texto, queridos, o versículo 20 vai nos mostrar que aquele exílio para onde Deus havia mandado o povo de Judá deveria ter conduzido o povo ao arrependimento, mas ao invés disso o povo se entregou ainda mais à idolatria, o que faz com que o nome de Deus seja envergonhado entre as nações. Mas no versículo 21, então, Deus anuncia: eu vou trazer glória ao meu nome de novo. Eu vou vindicar a minha santidade, a santidade da minha glória. E por causa disso, então, Ezequiel, você precisa proclamar a mensagem de renovação que eu vou operar na vida e na história do meu povo. Uma renovação, queridos, que hoje nós experimentamos através daquilo que Cristo faz em nossas vidas pelo poder do seu Espírito. O próprio Deus é quem revela a santidade do seu nome em nós, queridos, ao estabelecer pelo seu Espírito a renovação das nossas vidas, uma renovação da pureza do nosso coração, uma renovação da plenitude do reino e uma renovação completa para a glória do nome do Senhor. A proclamação a respeito dessa renovação, queridos, começa então no versículo 22, e é exatamente a partir desse versículo que nós vamos ver que, em primeiro lugar, essa renovação que vem de Deus exalta a santidade e a glória de Deus. Veja qual deve ser a proclamação de Ezequiel no versículo 22, queridos. Olha, vá, portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. A razão fundamental dada por Deus para agir em favor de Israel, queridos, não é a sua graça e misericórdia, embora Deus seja misericordioso e gracioso, não é verdade? O motivo, a motivação, a razão fundamental é a defesa da sua santidade e da grandeza da sua glória.
Ainda que todos nós saibamos que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, queridos, que Ele é o Pai amoroso, que nos recebe em seus braços, a grande motivação do Senhor é a sua própria glória. É evidente, queridos, que isso não quer dizer que Ele deixa de ser gracioso e misericordioso, não é isso, mas é o fato de que até quando Deus exerce graça e misericórdia e compaixão, é a sua própria glória que está em jogo. E por que isso precisava acontecer, queridos? No contexto teológico daqueles dias, irmãos, havia uma espécie de vínculo entre o povo, a terra em que aquele povo habitava e a divindade que aquele povo cultuava. Em uma cultura pagã, por exemplo, era muito fácil a gente perceber um povo que sacrificava aos seus ídolos porque entendia que aquele falso Deus o faria prosperar naquela terra. E se aquele ídolo não fizesse isso, então era porque aquele ídolo era incapaz, incompetente ou infiel. E era justamente isso que as nações pagãs estavam pensando a respeito do Senhor. No meio das nações estrangeiras, queridos, a remoção de Israel da sua terra havia levado a uma conclusão errada a respeito do Senhor. E quando nós nos lembramos das promessas da aliança, lá em Deuteronômio, queridos, isso torna a realidade daquilo que nós estamos vendo aqui ainda mais séria, irmãos. Irmãos, isso porque a aliança de Deus com o seu povo trazia o compromisso de que Deus seria o sustentador de Israel ali na terra prometida, ali no lugar da provisão da aliança de Deus. No entanto, queridos, o povo havia sido desterrado, tinha sido arrancado de lá. E os povos estrangeiros, então, haviam oprimido o povo. E agora, Judá estava cativo na Babilônia. O que fez com que aquelas nações concluíssem que ou Deus não é poderoso o suficiente para sustentá-los ali na terra prometida, ou então Deus não foi fiel em manter a sua promessa. Ou Deus não é poderoso como Ele diz ser, ou Ele é um enganador, como todos os outros falsos deuses. E o que ainda piorava a situação, mesmo em meio ao juízo, mesmo em meio às nações estrangeiras, Israel continuava infiel. Continuava se rendendo à idolatria dos povos, o castigo que deveria ter sido um instrumento da correção de Deus, levando o povo ao arrependimento, acabou sendo um motivo a mais para que o povo da aliança trouxesse desonra ao nome do Senhor. E é exatamente por isso que ele diz nos versículos 23 e 24, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. A restauração da terra de Israel, queridos, é o que silenciaria as nações, obrigando-as a reconhecer o verdadeiro Deus. Assim como o florescimento, a renovação de Israel confirma que Israel confia no Senhor, reconhece a glória do seu Deus. Queridos, quando nós olhamos para todas essas coisas na nossa vida, nós precisamos aprender a perceber que a renovação operada em nós deve levar outros a perceberem a grandeza e a santidade do Senhor.
Em períodos de grande avivamento na história da igreja, queridos, as pessoas iam às ruas esperando os crentes saírem da igreja depois de 3, 4 horas de culto, sentadas na rua com um lampião na mão, para pedir para que aqueles homens, para aquelas mulheres crentes pregassem o evangelho para eles. Saíam das suas casas da noite para ouvir algum crente que passasse por ali, ministrando e pregando o evangelho. Queridos, em períodos de grande avivamento, a vida dos incrédulos era completamente impactada. Em períodos de avivamento, a igreja praticava inúmeras ações de misericórdia. Nos períodos de grande avivamento, a igreja servia a comunidade intensamente. Em períodos de avivamento, queridos, a igreja trabalhava com dedicação para a construção de uma sociedade melhor. Foi inclusive na época do grande despertamento do século XVIII que surgiram algumas das maiores universidades americanas, vinculadas às igrejas, vinculadas às denominações. E por que tudo isso aconteceu, irmãos? Para que as nações saibam que o Senhor é Deus. É o Senhor demonstrando a grandeza e a santidade da sua glória. As nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Queridos irmãos, Deus quer manifestar a sua glória através de nós. Deus quer revelar a grandeza do seu nome através da renovação que Ele opera nas nossas vidas. A verdadeira renovação exalta a santidade de Deus. Eu sei que às vezes nós somos tomados por um senso de tanta pequenez, queridos, de tanta humilhação, que nós não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo em nós, no nosso meio. Coisas tais que o Senhor quer fazer e está fazendo, não por engrandecimento do nosso reino, mas para que a glória dele seja manifesta às nações. A verdadeira renovação, queridos, exalta a santidade de Deus, exalta a grandeza do nome de Deus, mas não apenas isso, porque a renovação tem um segundo aspecto. Em segundo lugar, a renovação que vem de Deus traz pureza para o nosso novo coração. A renovação que vem de Deus traz pureza ao nosso coração. A renovação que Deus quer operar em nós, queridos, ela não começa nas questões exteriores. Ao contrário, a renovação que Deus quer operar em nós começa no nosso interior, irmãos. Na transformação do nosso coração. Veja o que o texto nos fala no versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Queridos, raramente o processo de purificação no Antigo Testamento, o processo de purificação cerimonial, é especificado como uma água pura sendo aspergida. Então é bem possível que essa purificação por aspersão, da qual Deus fala aqui, queridos, fosse uma referência à purificação por aspersão quando alguém tocava em algo morto, num cadáver. Em Números capítulo 19, diz que aqueles que tivessem tocado em alguém morto seria considerado imundo cerimonialmente, não podia entrar no tabernáculo para adorar, não podia entrar no templo para adorar, enquanto permanecesse impuro. E para que essa impureza fosse removida, ele precisava ser aspergido com a água purificadora dos sacerdotes. Mas perceba, queridos, o texto diz que essa purificação deveria acontecer por causa dos ídolos e não por causa dos mortos.
Isso quer dizer, irmãos, que Deus considera que a idolatria é uma adoração de coisas mortas. A idolatria, queridos, é a adoração de coisas sem vida. Falsos deuses que não têm o poder de conceder vida, e pior, falsos deuses que causam a morte. Mas o Senhor não para por aí. Porque nos versículos seguintes, ele acrescenta, versículos 26 e 27, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Entenda, queridos, há uma pureza de Deus, uma pureza que Deus derrama sobre nós, sobre seu povo, que é uma pureza cerimonial, e eu quero explicar o que isso quer dizer. É uma pureza declaratória que Deus operava na vida do seu povo. Quando alguém pecava, queridos, ele não era necessariamente alguém que tinha um coração transformado para entrar no templo para adorar. O que acontecia é que ele passava por todo o ritual de purificação dos sacerdotes e então ele era declarado puro para então entrar e adorar. Ele era declarado puro para entrar na presença de Deus. No entanto, o que o Antigo Testamento o tempo todo nos mostra é que muitos buscavam essa pureza cerimonial sem que houvesse uma transformação verdadeira do coração, sem que o Senhor, sem que eles mesmos se arrependessem dos seus pecados e se voltassem ao Senhor. Acontece, queridos, que na nova aliança Deus faz diferente. Ao mesmo tempo em que a obra de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, nos torna limpos diante de Deus, estamos justificados diante de Deus, somos declarados justos. Ao mesmo tempo, o mesmo Deus passa a operar no nosso coração, transformando o nosso interior. Deus nos declara justos através daquilo que nós chamamos de justificação. Estamos limpos dos nossos pecados pela fé no sacrifício de Cristo. No entanto, a ação de Deus nas nossas vidas não termina por aí, irmãos. Deus está nos santificando. Deus está operando a santificação em nós. Se na justificação Deus nos declara justos, se na justificação Deus nos declara justos, na santificação Deus está nos fazendo justos. Deus está operando em nós para que de fato nós vivamos como santos do Senhor. Antes do culto começar, eu estava conversando com o presbítero Luiz Alves a respeito disso. Ele falou assim, essa sempre foi uma crise que eu tive. E eu falei assim, Luiz, eu vou falar sobre isso hoje no sermão. Você já reparou, irmãos, que quando nós falamos a respeito do pecado nas nossas vidas, quando nós falamos a respeito da nossa pecaminosidade, não parece que nós estamos presos no primeiro ponto do calvinismo? Na total depravação? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A total depravação é a realidade dos crentes ou é a realidade da humanidade? É uma realidade da humanidade. Porque os crentes foram aqueles que se viram totalmente depravados, mas que foram eleitos incondicionalmente. Foram aqueles que receberam a obra expiatória de Cristo em suas vidas.
Os crentes são aqueles que foram atraídos por uma graça irresistível e que agora, pela operação do Espírito Santo, perseveram até o fim, até o dia da sua salvação final. Queridos, nós não estamos mais presos lá na total depravação, nós não estamos mais presos no primeiro ponto do calvinismo, nós cremos que em Jesus nós já estamos no quinto ponto, na perseverança dos santos, ou seja, por causa da eleição incondicional, por causa da expiação de Cristo e da graça irresistível, o Espírito agora opera em nós, nos levando a perseverar até o fim. Entende? Eu não estou dizendo que nós deixamos de ser pecadores, com certeza não, você mesmo sabe disso. Com certeza nós continuamos pecando, continuamos sujeitos às fraquezas da nossa natureza pecaminosa, mas afirmar que a total depravação, depois da conversão, ainda é real em nós, queridos, é minimizar a obra expiatória de Cristo e a obra santificadora do Espírito em nós, irmãos. Nós que cremos em Jesus, tivemos a nossa vontade transformada. E se antes da conversão, a nossa vontade era o tempo todo inclinada para o pecado, inclinada para a corrupção, para a maldade, para a nossa depravação, agora em Cristo, a nossa vontade é renovada em Deus, a nossa vontade é a vontade de Deus, nós não estamos mais algemados ao pecado, o coração endurecido de pedra foi trocado por um coração novo, um coração capaz de obedecer a Deus. Nós não temos mais um coração enganoso, sobremodo corrupto, esse não é o nosso coração. O nosso coração como crentes é um coração sensível, é um coração respondente à obra de Deus, é um coração vivificado pela obra de Cristo. É por isso que o seu pecado não define mais quem você é. Por isso que o pecado com o qual você luta todos os dias não define a sua identidade. A sua identidade está definida em Cristo. E é exatamente por isso, preste atenção aqui. É exatamente por isso que você pode e vai vencer o seu pecado. É exatamente por isso que você pode e vai superar os seus pecados, porque você tem um coração novo, o Espírito de Deus habita em você, Ele está te santificando, Ele está te capacitando para obedecer os estatutos e juízos de Deus. Mas pastor, eu estou lutando contra esses pecados desde o dia que eu me converti. Pastor, eu luto contra a minha arrogância, contra a minha lascívia, contra a minha soberba, contra a minha ganância todos os dias. E eu continuo lutando, pastor. E eu vou te falar, não parece que eu estou vencendo, não. Então é porque você está lutando do jeito errado. É porque nós lutamos do jeito errado. Muito provavelmente você está lutando com todas as suas forças, usando o seu empenho, batalhando com os seus recursos e com a sua religiosidade. Mas viver a obediência à lei de Deus não é, queridos, um esforço moral ou religioso. O texto diz claramente: eu farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Como? Porque eu porei dentro de vocês o meu Espírito. O motivo pelo qual nós continuamos batalhando contra os mesmos pecados de sempre, queridos, é porque nós não aprendemos a depender do Espírito. É porque nós não damos ouvidos à voz do Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É porque nós não nos submetemos àquilo que o Espírito tem feito em nós. A verdadeira renovação, queridos, traz pureza ao nosso coração, pela operação do Espírito Santo em nós.
Numa próxima ocasião, queridos, eu quero trazer o terceiro ponto. E quem sabe, um quarto. No entanto, eu entendo que eu preciso terminar aqui. E eu entendo que eu preciso terminar aqui, porque existem momentos da nossa vida em que nós olhamos para nós mesmos e nós nos enxergamos algemados demais a uma realidade que não é mais a nossa realidade. Nós nos enxergamos presos ao pecado, a um pecado ou a alguns pecados, pecados que não deveriam nos pertencer mais. Eles pertencem à velha natureza, eles pertencem ao coração de pedra, mas Deus nos deu um novo coração que agora é trabalhado pelo Espírito que habita em nós. E por causa, às vezes, queridos, dos nossos esforços, das nossas tentativas, nós nos vemos completamente frustrados em lutarmos contra esse pecado. Nós nos vemos completamente derrotados em batalharmos contra tais e tais pecados. Quando, na verdade, um coração novo, no qual o Espírito do Senhor continua operando, é agora habilitado a vencer o pecado que existe em nós. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça.